Meninos, boa tarde, tudo bem? Nossa proposta hoje é discutir sobre parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar, né? Uma das grandes atribuições do profissional enfermeiro nesse cenário é a liderança de toda a cena, né? E sem dúvida nenhuma da capacidade técnica de executar todas as manobras e todas as etapas dos algoritmos eficientemente para que, por meio da nossa ação, a gente possa, se o paciente tiver condições clínicas para isso, voltar do quadro de parada, né? A gente precisa entender que um paciente, ele geralmente, quando ele evolui para esse quadro, ele tem um contexto, com exceção de trauma, né? Ferimento cortocontuso por arma branca ou por arma de fogo, ou uma própria colisão frontal, né? Ou algum tipo de acidente que tenha o paciente projetado, né, em grande distância, a vítima projetada, enfim. Com exceção desses quadros traumáticos, a grande maioria dos quadros clínicos que direcionam o paciente a uma parada são quadros que já têm como base, na grande maioria, comorbidades que induziram o paciente a este quadro, né? Nós também temos, num paralelo, pacientes mal assistidos e que apresentam deteriorização do sistema cardiorrespiratório e que, diante de uma equipe inexperiente ou ausente, não consegue identificar esses sinais de deteriorização, não permitindo um atendimento prévio, né? E evitando assim esse quadro que é a máxima, né? Um paciente em parada cardiorrespiratória, se a equipe não tiver nenhuma intervenção imediata, ele continua num quadro de parada, né? E evolui a óbito. Então a gente precisa entender que, diante de uma situação de emergência, que é uma condição de agravo à saúde, né, que implica em risco iminente de morte, eu preciso de intervenção imediata. E quem prevê isso é a Lei 2048, que a gente já falou lá no início do nosso semestre, que é a lei que direciona toda a ação dentro desse cenário de urgência e emergência. Então, ao longo dos anos, nós temos instituições que preconizam, estudam e direcionam toda a prática de atendimento de urgência e emergência aos pacientes, uma vez que a gente entende que o protocolo e as normativas todas, elas têm que ser a nível mundial, né? Eu não posso ter protocolos regionais ou nacionais, né? É claro que cada instituição adapta de acordo com a sua estrutura de serviço. Então, existem alguns serviços que hoje apresentam a equipe de ressuscitação, né? Então, diante de um hospital que eu tenho equipe de ressuscitação, eu ativo a equipe e a equipe vem até o paciente que está em sofrimento. Mas isso a gente só encontra em hospitais de referência, né? No sentido de infraestrutura mesmo. Nós não temos essa praxis ainda em hospitais públicos, em hospitais menos favorecidos economicamente, uma vez que eles entendem que essa equipe ela precisa de toda uma estrutura, né? Eu acredito que é um salvo engano, eu acho que a gente não precisa de muita estrutura para ter uma equipe dessa, e eu acho que o benefício de você ter uma equipe totalmente preparada para essa prática implica na sobrevida do nosso paciente, né? A gente falando intra-hospitalar, tá bom, meninos? Mas, ao mesmo tempo, as equipes de ressuscitação, assim como existe equipe de intubação, né, nos hospitais, essas equipes muitas vezes deixam os outros ou os demais numa zona de conforto que
que te coloca numa situação de assim, o paciente está evoluindo para esse quadro, eu simplesmente chamo a equipe. Se a equipe tiver em outra ocorrência, o paciente aguarda. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o direcionamento de equipes para determinadas funções, uma vez que a equipe não é onipresente. Né? Ela não vai estar em todos os cenários ao mesmo tempo. Então, essas adequações, elas precisam ser muito estudadas e ter a orientação de toda a equipe para que a gente não tenha situações paralelas de aguardar a equipe de reanimação, a equipe de intubação, e enquanto isso, porque a equipe que está aqui não consegue dar o atendimento necessário, né? Enfim. Então, voltando às normativas. Então, nós temos a American Heart Association, que é a instituição responsável pela padronização de todo o atendimento a RCP, a PCR, né, no cenário mundial, e eles, de 5 em 5 anos, geralmente, eles costumam lançar toda a normatiza para o atendimento, né, a pacientes em situação de urgência e emergência, e todas as implicações que envolvem esse contexto. Mas quando existe algum tipo de identificação de alteração desse protocolo em tempo inferior a 5 anos, eles lançam então as atualizações, né? Então isso é frequente. Quando a gente quer um material atualizado nesse cenário, a gente procura a referência da AHA, que é a American Heart Association, né? Nós tivemos uma atualização ano passado em relação a várias questões, tanto em relação a fármacos na hora da parada, né, como a todo o contexto de características dessa manobra. Então, é baseada nessa atualização que a gente vai dissertar, né, sobre a nossa aula de hoje. Então, nós temos 2 algoritmos principais nesse cenário da urgência e emergência. Nós temos o algoritmo que prevê a sequência de ações dentro do cenário intra-hospitalar, então PCR-IH, intra-hospitalar, e mais adiante nós vamos discutir a PCR extra-hospitalar, ok? Que é o atendimento pré-hospitalar. Tem diferença? Tem na própria condução do algoritmo, ok? Então, quando nós estamos falando de intra-hospitalar, nós estamos falando de uma sequência de 5 elos que tem como os 3 primeiros elos a importância de qualquer profissional que esteja atendendo esse paciente no cenário hospitalar ter condições para realizar os 3 primeiros elos. Primeira, vigilância e prevenção. Segundo, reconhecimento de uma parada e acionamento do serviço médico de emergência intra-hospitalar. Então, dentro do meu serviço, eu tenho que ter como referência qual é a equipe que eu aciono diante de um quadro de emergência, né? Porque eu posso ter uma situação de emergência, gente, fora do cenário da sala de emergência, né? Então, entendam que a gente está discutindo parada e reanimação. E esse cenário ele pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na nossa residência, né? Então, é importante a gente entender que uma situação de PCR não acontece somente na sala de emergência. Então, a gente está falando num contexto geral, ok? Não somente na urgência e emergência. E aí, identificou o contexto, reconhece o atendimento de urgência e chama um serviço chama ajuda, né, que é o segundo elo, e o terceiro elo inicia RCP imediatamente de alta qualidade, que a gente vai discutir como que é. Isso qualquer profissional tem que saber. Na sequência é acionada, né, sugestão da American Heart, a equipe de ressuscitação, né, que na verdade eu prefiro o termo reanimação, mas não necessariamente a gente tem no hospital. Então, entendam que não necessariamente a análise da AHA ela é aplicável em todo o cenário, porque a gente muitas vezes não tem esse contexto de suporte, certo? Então, inicia-se rapidamente a reanimação, na presença do DEA, desfibrilação precoce, o quanto antes a gente conseguir, e uma vez estabilizado com estabilização hemodinâmica, né, a gente vai com esse paciente para uma unidade de terapia intensiva, certo? Então,
Eu estando numa sala de emergência, eu estando dentro de um quarto, o fluxo é assim que funciona. Então, a gente vai entender cada um deles. Quando a gente fala do primeiro elo, de vigilância e proteção, a gente precisa ter claramente as situações que eu preciso identificar precocemente, que são situações que me identificam o sofrimento ou a deteriorização cardiovascular e cardiorrespiratória desse paciente. Uma vez que eu conheço o meu paciente, isso é muito fácil, porque é um paciente que está comigo na clínica, fácil aspas, né? Ele está internado na clínica já faz 2 dias, então a gente já conhece o histórico, eu já passei visita no começo do meu plantão, eu recebi plantão da colega anterior ou do colega anterior e eu tenho dados desse paciente, certo? Quando eu tenho pacientes chegando na minha sala de emergência, né, orientado, contactuando, preservando o nível de consciência, conseguindo me passar informações básicas como se ele tem alergia, se ele tem comorbidade, se ele faz tratamento com algum medicamento e qual é a queixa principal dele, né? É uma situação. E aí ele deteriora em minutos, é outra situação, né? Porque muitas vezes esse paciente chega para a gente antes dele conseguir se comunicar com a gente e passar todas essas informações, ele já evolui para deteriorização. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a perspicácia que a gente precisa desenvolver. Por quê? Porque é essencial que a gente desenvolva um olhar clínico para o paciente para que seja possível a gente conseguir intervir nesses pacientes de maneira precoce para que se evite o ponto-chave da nossa discussão de hoje, que é a parada. Então, é fundamental que a gente consiga desenvolver essa nossa capacidade de análise clínica, porque é por meio dessa nossa capacidade de análise clínica, né, que a gente desenvolve esse feeling, né, para os pacientes nessa situação de deteriorização, é fundamental para que a gente possa ter ação precoce. Então, é isso que está falando nesse primeiro elo. Vigilância e proteção, né? Vamos ter o bom senso, vamos ter a vigilância atuando o tempo todo para que a gente possa identificar precocemente que meu paciente, a gente recebeu o plantão de um jeito, mas ele está estranho, ele está bradicardizando ou ele não está mais responsivo como ele estava antes. É importante essa identificação, né? É importante avaliar que o padrão respiratório estava um e agora está outro. E nesse momento pandêmico, a gente está aprendendo com o Covid que o paciente, em minutos, ele degrada absurdamente o padrão respiratório. Então, a gente precisa ter esse olhar. E quando o nosso paciente chega na emergência, a gente não tem o pré, a gente não tem a passagem de plantão, porque ele acabou de chegar com a gente. Então, é importante que a gente se ampare nos dados que nos trazem informações básicas desse paciente, que são sinais vitais. Não esqueçam disso. É fundamental a aferição de sinal vital e glicemia capilar para conseguir ter um olhar muito rápido e objetivo desse nosso paciente, ok? Então, analisar sinais prévios é fundamental, né? Analisar sinais de rebaixamento do nível de consciência, desconforto respiratório, hipotensão, bradicardia. Acredito que todas as oscilações vitais, elas são importantíssimas para a gente identificar a alteração do quadro clínico do nosso paciente, ok? Então, a abordagem, né? Como ela deve ser? Diante da identificação de alteração, eu preciso primariamente verificar no cenário intra-hospitalar circulação, né? Então, é este algoritmo que a gente segue dentro do cenário da urgência e emergência, entendendo que cada letra tem uma sequência de ação, né? Então, vamos discutir primeiramente as letras. Então, quando a gente fala da letra A,
em qualquer algoritmo que vai existir, nós estamos nos reportando à importância de identificar o padrão da via aérea e estabilização da coluna cervical. Quando nós falamos da letra B, nós falamos de ventilar este paciente. Quando nós falamos da letra C, nós falamos da importância de promover a circulação nesse paciente, de alguma maneira, ok? Quando nós falamos da letra D, nós falamos de DEA, o quanto mais precoce possível, e avaliação neurológica. E a letra E é exposição, ok? Então, na abordagem intra-hospitalar, que é o que nós estamos discutindo, a sequência desse algoritmo, como vocês já viram em suporte básico de vida, ela segue o CAB e DE no final, ok? Então, preconizamos o estabelecimento de circulação no primeiro momento, da estabilização de via aérea, e se o nosso paciente apresentou algum tipo de trauma no cenário intra-hospitalar, caiu da cama, escorregou no banheiro, estabilização de coluna cervical, Se não tivermos nenhuma situação de trauma, nós não utilizamos esse item, porque ele só é previsto em situação de trauma. Quando nós falamos da letra B, a importância de ventilar este paciente e manter esse padrão, uma vez que o padrão respiratório é importantíssimo para restabelecer e preservar a oxigenação das nossas células e principalmente estabelecendo esse suporte em órgãos-alvo. Nós temos a letra D, que preconiza o quanto antes a chegada de um desfibrilador. Por quê? Porque nós precisamos, diante de uma parada em que o coração do paciente fibrila, nós precisamos desfibrilar. É a única maneira da gente conseguir resgatar, esse músculo cardíaco. A importância de uma avaliação neurológica e exposição do paciente para identificar se existe necessidade de algum outro tipo de intervenção nesse momento, ok? Então, nós vamos discutir cada um deles. Então, quando a gente se aproxima do paciente para identificar sinais de deteriorização, nós temos questões básicas, que é tocar no paciente, chamar ele pelo nome, ou se esse paciente chega na nossa emergência e a gente não tem o nome dele ainda, senhor, senhor, senhora, senhora, e vamos identificar se ele não responde o nosso estímulo verbal, verificar se ele responde o nosso estímulo de dor, Então, como que a gente estimula a dor nesse paciente? Comprimindo o leito unguial, Então, eu pego uma caneta, coloco nessa região e aperto. Façam esse exercício agora e vejam como dói. Nós temos 10 dedos para fazer isso. Não precisamos fazer no 10 a cada vez que nós vamos estimular, ok? Mas estou dizendo que nós não precisamos utilizar sempre o mesmo dedo. Nós vamos fazer compressão na região do músculo trapézio, nessa região. E vamos fazer compressão supraorbital, que é onde eu pego o meu dedão e introduzo aqui, nessa região. São estímulos de dor que permitem que o meu paciente, quando ele tem um pouquinho ainda de nível de consciência preservado, ele consiga me dar algum tipo de reação a esse estímulo. São locais muito sensíveis que, quando comprimidos, esboçam ou nosso paciente reage à dor, Então, é importantíssimo que a gente tenha esse mecanismo como automático. Abordei meu paciente, chamo pelo nome, Senhor, senhor, seu João, não me responde, estimulem dor precocemente. É a maneira mais rápida da gente identificar se nós temos ainda um paciente que tem preservação de nível de consciência, certo? Muito bem. Então, nós vamos fazer a compressão de todas essas regiões para poder identificar a presença de dor. Nosso paciente não responde, é automático a verificação de pulso. Pulsos de opção são pulsos centrais, Então, ou é carotídeo ou é femoral.
Carotídeo, né, no cenário hospitalar é muito mais fácil, né? Mas se o nosso paciente chegar na emergência e tiver com roupa, ele não é de fácil abordagem. Então, nós vamos optar sempre pelo pulso carotídeo. É o pulso de mais fácil acesso, né? Esqueçam a verificação de pulso periférico quando o nosso paciente tem sinais claros de deteriorização, porque é o primeiro pulso que deixa de ser perceptível. Então, se dirijam ao pulso central carotídeo, que é o que nós temos uma maior frequência e com melhor resultado, ok? De aferição. Então, o dedo indicador e dedo do meio vão localizar o pulso carotídeo e vocês vão ver a qualidade desse pulso. Uma vez esse pulso fraco, débil, é sinais de deteriorização evidente. Ou, na ausência do pulso, nós precisamos iniciar imediatamente a reanimação. Atentando para a ordem dos nossos elos. Então, nós fizemos uma avaliação, né, uma vigilância precoce, identificamos, né, o paciente já estava em processo de evolução, então, identificamos os sinais, a primeira coisa que a gente vai fazer é acionar equipe. Então, eu saio do quarto, eu saio da minha emergência, caso a minha equipe não esteja completa nesse cenário, e vou chamar ajuda. Não iniciem a manobra sem chamar ajuda, porque é um começo sem fim. Eu começo sozinha a atender a parada e não dou conta de atender até o final. Porque dentro do cenário hospitalar eu preciso de medicamentos associados, eu preciso de intervenção associada multiprofissional e eu não chamei ninguém. Então ninguém tem a obrigação de saber que naquele cenário está tendo uma emergência, certo? Entendam a importância de toda a sinalização no hospital ser funcionante, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a enfermagem tem mania de desligar os sensores, né, dos quartos. Então, desliga a campainha porque o paciente chama direto, ou desliga isso lá no posto de enfermagem porque à noite a gente não consegue descansar no posto, né? Esses cenários, infelizmente, são comuns ainda no nosso contexto hospitalar. E aí, quando eu estou no quarto chamando ajuda, o sinal não aparece lá no posto de enfermagem porque ou estava quebrado ou foi desligado propositalmente. Então, entendam a necessidade de todos esses sinalizadores serem funcionantes. Uma vez que eles não funcionam, a gente tem que sair do quarto, chamar ajuda e voltar. O que não dá é para a gente iniciar um atendimento de parada sem chamar ajuda, ok? Então, chamamos ajuda, voltamos e iniciamos a manobra. Nós temos total condição para iniciar a manobra de RCP sozinhos, certo? Então, atentando para algumas questões básicas, né? A localização da minha mão. Antes de falar da localização da mão, eu vou falar da localização do meu corpo, né? O meu corpo ele tem que estar acima da vítima e em uma posição que o meu ombro cubra o ombro da vítima, tá? Então, esse meu arco aqui, ele precisa estar um pouquinho mais para frente, tá? Então, eu tenho que vir um pouco mais para frente com o meu corpo para que o ombro do meu paciente, que coisa mais torta, pai amado, agora melhorou, esteja na diagonal com o meu ombro. Então, o meu ombro tem que vir mais para frente, para que o peso do meu corpo seja efetivamente positivo na compressão desse tórax, que é uma estrutura óssea, certo? Como eu consigo isso? No cenário hospitalar, subindo na escadinha. Então, eu preciso de uma escada na beira do leito para que eu possa subir nessa escada e realizar a manobra de compressão desse paciente de maneira efetiva. Então, eu, de mãos enluvadas, faço medição do externo, acabou o externo, processo chifoide, eu coloco 2 dedos, né, na região horizontal, coloco a minha mão, né, acima dessa altura dos 2 dedos, região palmar, sobreponho a outra mão e inicio as compressões, ok? Essas compressões, elas precisam aprofundar esse tórax de 5 a 6 centímetros pela nova ARRA, né, pela nova atualização da ARRA. Entendam, gente, a estrutura que eu tenho que
transpassar com a minha força para o impacto dessa força emitir algum efeito nesse músculo cardíaco. Nós estamos estimulando o músculo a voltar a bater, ok? Então, é importante que para que a força que eu projete no corpo do meu paciente seja efetivo, ó, é o peso do meu corpo, meu braço esticado e eu realizando esta compressão, ok? Esta compressão, ela precisa iniciar de imediato 30 compressões, ok? Então, lembrando de uma questão fundamental, que é a base de acrílico embaixo do tórax da minha vítima. Porque, meninos, somente com colchão, quando eu projeto uma força, automaticamente o colchão afunda. E eu não consigo concentrar nessa região aqui, né, torácica, a força que eu estou projetando. Então, na medida que meu paciente evolui para parada, eu preciso, no meu carrinho de emergência, que a gente discutiu semana passada ou retrasada, ele precisa ter a placa de acrílico, né, que eu mostrei para vocês a localização que ele fique, pouco importa onde ele fica, mas todo mundo precisa saber onde é, né? Eu lateralizo o meu paciente, coloco esta placa, volto ele para a posição e inicio compressão. Não adianta iniciar compressão sem ter uma base rígida embaixo da vítima ou do meu paciente, ok? Então, muito bem. Então, iniciamos e aí vamos iniciar pelo menos 30 compressões. Nós só vamos parar essas 30 compressões se nós tivermos como partir para a letra A, certo? Que é a abertura de via aérea. Se nós não tivermos como partir para a letra A, nós continuamos na compressão cardíaca. E o que eu preciso para partir para a letra A? De mais algum profissional que tenha chego no cenário e comece a me ajudar. Se eu estiver sozinho, eu continuo fazendo compressão, ok? Faço compressões numa velocidade que eu chegue num ritmo de 100 a 120 batimentos por minuto e comprimindo esse tórax a cerca de 5 a 6 centímetros, ok? Muito bem. Então, antes aqui acabou ficando de uma maneira fora de ordem, meninos. Me perdoem. Ficou fora de ordem. Então, para falar da parte da ventilação, então eu vou parar a aula agora, vou recolocar essa sequência de maneira correta, porque não faz sentido a gente falar de uma sequência que não é a prevista, né? Então, nós paramos aqui, ok? Na compressão, e aí continua a gravação do vídeo com o fluxo correto de abertura de via aérea para que nós possamos fazer a ventilação, ok? Já volto com vocês.